Amém, queridos? Hoje eu queria compartilhar uma palavra. Está conosco ali, eu esqueci o nome do Fábio, né? Fábio, a gente se encontra sempre lá nas festas de crianças, né? Lá com o Danilo e Thaís, né? E ele prometeu que um dia vinha fazer uma visita e está conosco aqui hoje. É uma alegria tê-los aqui, viu? Deus abençoe. Eu queria compartilhar um texto muito conhecido. Ele está lá em Mateus, capítulo 16, versos 24 e 25. Você sabe até de cor esse texto. Nós já falamos tantas vezes, já ouvi tantas ministrações, mas Deus colocou algo no meu coração para a gente conversar um pouquinho. Quem achou diz amém. Quem não achou diz assim, eu estou muito devagar hoje aqui, né? Amém? Mateus 16 e 24. Então, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Amém? Você pode ler comigo, você, na sua versão, né? Nós temos várias versões aqui, mas eu queria que você pudesse ler. Vamos ler juntos aqui? Vai ficar uma bagunça santa, mas fica tranquilo, ok? Vamos lá então? Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Amém? Senhor, essa é a Tua palavra e sabemos que a Sua palavra é tremendamente poderosa. Senhor, e esta noite, mais uma vez, nós dependemos, Senhor, do Teu Espírito Santo para que a revelação que o Senhor tem para nós, que já tem trazido ao meu coração, possa encontrar, Senhor, também o coração dos meus irmãos, o coração e o espírito dos meus irmãos, que o Teu Espírito Santo possa ministrar, que o cacau desapareça, Senhor, para que, ó Senhor, a plenitude da Tua vontade possa acontecer em nosso meio essa noite. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Na última sexta-feira, nós concluímos uma sequência de estudos de 3 semanas, mais ou menos, sobre 8 decisões que eu preciso tomar na vida para que eu possa ser uma melhor versão de mim mesmo, né? Não sei quantos acompanharam, né? Eu tive no Brasil, o Eudes e o Everton acabaram finalizando, eu lembro de ter começado, mas só lembrando rapidinho, eu preciso decidir, admitir que eu tenho problemas, preciso decidir confiar, entregar, depender, eu tenho que entender que eu dependo, decidir obedecer, reparar, e também compartilhar, né? Então, 8 decisões, e cada uma dessas decisões foram muito bem exploradas, porque isso realmente, a partir do momento que nós temos um entendimento, nos faz nos tornar uma melhor versão de nós mesmos. Como o Eudes colocou, o Everton, com muita graça, na última sexta, nos conduziu lá numa dinâmica, e depois, né, ajudou-nos ali a concluir o tema. Eu creio que não diferente de mim, cada um de nós quer ser melhor a cada dia, ou não? Acho que ninguém acorda assim e fala assim, cara, hoje eu quero piorar, eu quero, sabe, pisar na bola, eu quero... Não, nós sempre temos um desejo, né, no nosso coração de melhorar em tudo. Até porque eu aprendi com o Jason que o bom é inimigo do melhor, né? Eu preciso sempre buscar ser melhor, melhorar a minha vida, ser um melhor pai, um melhor filho, né? Um melhor cônjuge, um melhor funcionário, um melhor patrão, um melhor cristão, um melhor discípulo. Não é assim? Isso é só comigo que acontece ou não? Vocês estão... Eu acho que... Mas isso tudo, né? Até no começo do ano nós ousamos declarar que 2018 seria o melhor ano das nossas vidas. Vocês lembram disso ainda? Não?
Você ainda crê nisso, não? Cacau, nós já estamos em abril, né? Abril, 1º de abril já passou, estamos aqui, já... Não, mas eu continuo crendo que 2018, eu não sei para vocês, mas para mim, vai ser o melhor ano da minha vida. Ok? Amém ou não? Amém, gente, vamos lá. Amém? A gente tem que crer nisso. Até porque o nosso problema está que o nosso destino, o nosso futuro acaba sempre sendo determinado pelas decisões que eu tomo, ok? Decisões determinam o meu futuro, o meu destino, ok? Hoje eu sou fruto, hoje o que eu estou vivendo hoje, o que nós estamos vivendo hoje, são frutos de decisões que eu tomei lá atrás, tá claro? Ok? Eu não tenho como mudar esse meu passado, esse meu presente, que é fruto desse meu passado, mas eu tenho condições de mudar o meu futuro com as decisões que eu tomo hoje. Claro? Ok? Por isso, porque as decisões que nós tomamos nos dias de hoje vai afetar diretamente, totalmente, o meu futuro. Porém, é o que nós temos falado, e é interessante como Deus vem batendo nessa tecla conosco. Se eu quero resultados diferentes, eu preciso mudar os ingredientes. Ok? Se eu faço constantemente um bolo de abacaxi, se eu continuar usando todos os ingredientes do abacaxi, no final eu vou ter um bolo de abacaxi. Ok? E alguém, às vezes, de uma forma utópica, acredita que consegue resultados diferentes utilizando os mesmos ingredientes. Pessoas que querem, que tenham um futuro, um destino diferente, quando a sua prática, ou as suas ações, ou as suas decisões são as mesmas, que os têm levado ao resultado que está vivendo hoje. Certo? Por isso é muito importante essa questão das decisões, da forma, porque eu entendo que todos nós queremos melhorar e todos nós gostamos de mudança, e mudança sim para melhor, mas às vezes nós meio que ficamos frustrados quando essas mudanças não acontecem, quando parece que vai se adiando, quando queremos que situações mudem, quando queremos que pessoas mudem. Está claro? E às vezes essa mudança que eu estou esperando que aconteça nas situações ou em pessoas, ela está parada ou paralisada, porque essa mudança precisa acontecer em mim. Ok? Ela precisa acontecer em mim. A duras penas, aos quase 40, pouco mais de 40 anos que eu conheci o Senhor na minha adolescência, eu aprendi que quando o Senhor não muda as circunstâncias, é porque Ele está querendo mudar o meu coração. Ele quer mudar o meu coração. Enquanto isso não acontece, né? Às vezes nós queremos colocar a culpa no demônio, né? Ou na pessoa que, de alguma maneira, nos trouxe algum entristecimento, alguma situação. A gente até acredita que se o diabo tem um irmão, deve ser aquele fulano que me trouxe, né? É irmão gêmeo, né? É irmão gêmeo. A gente começa a julgar e a gente não consegue enxergar que, na grande maioria das vezes, 99,9%, quando situações vão se adiando, e vão, sabe, retornando, né? Você vai dando voltas e mais voltas, é porque Deus está querendo tratar com o nosso coração, para que haja uma rendição. O pessoal que já foi a Israel sabe que o trajeto do povo, que percorreu 40 anos, hoje seria feito numa linha reta, em 40 dias. Em 40 dias. E eles foram dando voltas, e mais voltas, e mais voltas. Porque Deus queria o coração deles. Deus queria uma entrega total, uma confiança total nele. Amém? Aleluia. Então, quero, assim, enfatizar que às vezes que eu quero ver pessoas e situações mudarem,
E eu espero isso de uma forma ansiosa, que essas mudanças aconteçam, porém elas não mudam, porque essa mudança precisa começar em mim, no meu coração, no meu interior. Quando Deus quer mudar o coração, gente, eu tenho aprendido que coração é solo sagrado. É solo sagrado. A Bíblia diz que Ele está à porta e bate. O Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, o que fez todas as coisas com o poder da sua palavra, que conhece a nossa vida e os nossos dias aqui na terra, que já conhecia antes de qualquer um deles existir, Ele não arromba a porta do nosso coração, ainda que, se quisesse, teria esse poder. Mas Ele bate, Ele diz que se alguém ouvir, né, e abrir a porta, eu entro. E aí eu vou cear, eu vou jantar com Ele, eu vou ter comunhão com Ele. E é interessante que ter comunhão, né? Eu fui dar uma pesquisada novamente, assim, lá no Aurélio, diz que comunhão é ter sintonia de sentimentos. É ter um mesmo modo de pensar, um mesmo modo de agir. É quando você tem uma identificação. Agora você imagina ter comunhão com Ele, ter tudo em comum com Ele, os planos dele serem revelados para você, os alvos, o caminho, aquilo que Ele quer fazer, mas tudo isso só acontece nesse ambiente de intimidade. Nesse ambiente que eu preciso decidir abrir a porta e permitir que Ele entre, ou convidá-lo para que entre. Amém? Falando tudo isso, porque o Evangelho é uma loucura, né? Paulo mesmo escreveu isso, que o Evangelho é loucura. Essa boa nova do Evangelho, que é Jesus Cristo. É Ele como Senhor absoluto da nossa vida, assentado no centro das decisões da nossa vida, no nosso coração. Ela não é assim compreendida pelos homens, por aqueles que, por essa sociedade, por aqueles que ainda não experimentaram, porque é loucura esse Evangelho. E um pastor americano chamado, eu esqueço a sigla, eu conheço ele como A.W. Tozer, né? Ele morreu exatamente no ano que eu nasci, em 1963. Mas ele foi assim, um cara tão influente na sua época. E ele escreveu aqui um insight que eu achei interessante. Ele fala assim, falando dessa loucura, ele diz assim, que um cristão verdadeiro é uma pessoa estranha em todos os aspectos. Esse cristão, ele sente um amor supremo por alguém que ele nunca viu, que é Deus. Ele conversa familiarmente todos os dias com alguém que ele não pode ver. Ele espera ir para o céu pelos méritos de outro, que é Jesus Cristo. Esvazia-se para que possa estar cheio. Admite estar errado para que possa ser declarado certo. Desce para que possa ir para o alto. É mais forte quando ele é mais fraco. É mais rico quando é mais pobre. Mais feliz quando se sente o pior. Ele morre para que possa viver. Renuncia para que possa ter. Doa para que ele possa manter. Vê o invisível. Ouve o inaudível. E conhece o que excede todo o entendimento. É incrível isso. Mas é a loucura, né, desse Evangelho com que nós fomos conquistados. Às vezes a gente quer tentar entender ou tentar explicar. Como é que eu vou explicar o amor do Senhor por mim? Como é que você consegue, né, explicar esse amor maravilhoso, dedicado, que não espera nada em troca, que eu sei que eu não mereço. Eu não mereço o que Ele me tem dado, eu não mereço o que eu tenho recebido,
Não mereço a família que Ele me deu, porque eu sei o quão mal eu sou. Mas Ele continua me amando. Ele me ama apesar de mim. Ele me ama. E como é bom, esse sentimento, esse cuidado, né? Essa mão dele não desistindo da gente. Não desistindo. Eu quero entrar no texto aqui que nós lemos, e alguns versículos antes, ali, a partir do capítulo 15, verso 18, Jesus começa a explicar que o que contamina o homem é o que sai da boca, porque procede do coração. Ele diz lá que o que contamina não é o que entra, mas é o que sai. E ele continua ali, versos 19 em diante, do capítulo anterior ao texto que nós lemos, ele vai e cura a filha endemoniada de uma mulher desesperada, estrangeira, Ciro-fenícia, né? Que ela apelou, né, para a aliança: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus vai, confronta, a desmascara, e ela se humilha. E o Senhor elogia a fé dela, né? É grande a tua fé e tal. Mais um pouco para frente, Jesus multiplica 7 pães e alguns peixes, e com isso alimenta 4.000 homens. E homem come bastante, né? Tenho aprendido que homem é bom de prato. Dizem os entendidos, os estudiosos, que esses 7 pães, foi a segunda multiplicação, os 7 pães e alguns peixes alimentou quase em torno aí de 16.000 pessoas, porque não contou mulheres e crianças, né? E naquela época não tinha televisão, vocês imaginam que o pessoal tinha um horror de filho, né? O pessoal devia ter bastante criança lá, mas os entendidos, os calculistas, chegaram aí nesse número. Pouco mais para frente, Jesus ouve aquela confissão maravilhosa de Pedro, que falou em nome dos discípulos, respondendo à célebre pergunta: e vós quem dizeis que eu sou? E Pedro declara: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor o abençoa, né? Muda ali o nome dele, mas na sequência ele faz exatamente essa proposta, que é uma proposta que está mantida até hoje. É uma proposta, um convite que tem sido mantido até hoje. Se alguém quiser acompanhar-me, se alguém quiser ser meu discípulo, e esta proposta nos desafia a viver uma vida de renúncias. Viver uma vida de renúncias. Eu não sei quantos... Recentemente, o pastor Billy Graham, que algumas semanas atrás morreu, ele deixou uns escritos, umas frases, uns insights muito interessantes. E uma delas me chamou muita atenção, e eu fiz aqui um quote aqui, ó. Ele diz assim: a salvação é de graça, mas o discipulado, ou ser um discípulo de Jesus, vai te exigir tudo. Você entende assim? A salvação é de graça, ok? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Mas eu me tornar um discípulo, um seguidor, vai me custar absolutamente tudo. E quando a gente mergulha um pouco mais, a gente vê esse convite de Jesus lá em Mateus 11, 28 a 30, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. E longe de Jesus é um cansaço só. Estar longe de Jesus, porque é um convite que ele faz, né? Vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, sobrecarregado pelo sentimento de culpa e por um sentimento de acusação que nós não conseguimos suportar. Ele diz: vinde a mim, vocês que estão nessa condição, que eu vou aliviar vocês. E depois de estarem aliviados, vocês tomem sobre vocês o meu jugo, que significa o meu governo, a minha direção, a minha autoridade, e aprendam comigo serem mansos e humildes no coração, e aí sim, vocês encontrarão descanso para as vossas almas, porque o meu jugo e o meu fardo
que significa o meu mandamento, a minha palavra, as minhas promessas, são leves e suaves. Amém, queridos? Aleluia. Esse é o convite que o Senhor nos faz. Mas voltando ao texto, esse texto que nós lemos nos confronta a tomarmos decisões, para que a gente possa desfrutar de tudo aquilo que Ele tem preparado para a nossa vida. Ele tem o melhor para nós. Um cântico, né, que a gente de vez em quando ministra: Deus tem o melhor para mim. Ele tem o melhor para nós. Amém? E a primeira coisa que eu vejo aqui, eu tenho 3 tópicozinhos rapidinho aqui, eu quero ver se eu consigo finalizar. Primeira coisa que então Jesus disse aos seus discípulos, capítulo 16, verso 24, a parte A do versículo: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu quero me deter primeiramente nesse negar-se a si mesmo, que trata de renunciar. Creio que renunciar é um dos maiores desafios que nós enfrentamos com a nossa fé. Ok? Você não pode, assim, se enganar. Em algum momento, né? Já que, se você quer realmente ser um cristão verdadeiro, autêntico, um discípulo, você vai passar por essa experiência de ter que renunciar a alguma coisa. Como nós fazemos, como nós falamos, a salvação é de graça. Mas o discipulado, eu ser um seguidor de Jesus, vai me custar tudo. E a proposta dele aqui, porque é uma proposta, né? Se alguém quiser, se você desejar, não é uma imposição, mas é uma proposta. Quem quiser, você precisa negar-se ou renunciar a si mesmo, renunciar a nós mesmos. O problema é que essa renúncia, quando a gente renuncia a nós mesmos, isso nos aproxima ainda mais do Senhor, nos torna como imitadores dele. Há um texto aqui em Lucas 6:40, que diz que o discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Ok? Ele é o nosso modelo, renunciar a si mesmo. E como é difícil isso para nós. Você tem facilidade de renunciar? Com facilidade? Às vezes numa brincadeira, às vezes num jogo, né? num Hamicub, meu Deus do céu, às vezes num futebol de salão, meu pai amado, ok? Que quer renunciar, ninguém deseja renunciar, é difícil renunciar. E isso, quando nós trazemos para o lado espiritual, é um desafio para a nossa fé, o fato de nós renunciarmos. Ok? Mas Jesus, é interessante que lá Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 11, diz assim, Paulo, né? Tende em vós o mesmo sentimento, tende em vós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Que ele, sendo encontrado em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, fosse algo que ele deveria se apegar. Antes, ele a si mesmo se esvaziou e assumiu a semelhança de homem. Como homem, se tornou um servo, e como servo, obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz. Ok? Ele renunciou à sua glória, o seu poder, para estar convivendo num ambiente tão terrível, tão intimidador, tão impuro, que é o ambiente que ele encontrou, tão hostil. E ele fez isso por amor a nós. Ele renunciou à sua glória, né? Ele assumiu a posição, ele decidiu para nos resgatar. Ele renunciou o que ele tinha. Ele não precisava fazer isso, mas se tornou um de nós. Eu lembro a Ju, há muito tempo atrás, aqui no Natal, ela cantando uma música que o refrão era um de nós, falando de Jesus que se tornou um de nós.
ele renunciou. Ele renunciou, ele abriu mão. E é interessante que, ao se tornar um de nós, ele tinha somente uma postura, uma decisão, uma ação para que ele pudesse, confiado em Deus, passar pela morte e ressuscitar, como nós ministramos semana passada aqui. Porque ele ressuscitou dentre os mortos. Ele se tornou um mortal como a gente. Mas ele ressuscitou porque ele não pecou. A morte não pôde cobrar a ele. Amém? Aleluia. Por isso há um homem no céu. Jesus Cristo, Filho de Deus. Aleluia. Que morreu e ressuscitou por nós. E quando a gente olha, Paulo nos desafia a gente ter o mesmo sentimento, a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. A mesma atitude. O problema é que o mundo de hoje nos conclama a nós sermos autodependentes, a nós sermos independentes de qualquer pessoa, a nós sermos autossuficientes, ok? Porque depender de alguém é sinal de fraqueza. É sinal de fraqueza. Existe um comportamento, não sei se vocês já ouviram falar do narcisismo, que é primeiro eu, depois eu, e na sequência eu. Ok? Eles mudaram, inclusive, esse comportamento, eles mudaram para que aquela oração seja feita a minha vontade, assim na terra, como em qualquer outro lugar que eu for. É a minha vontade que tem que prevalecer, ok? Mas quando a gente renuncia, né, a algo em favor de alguém, a gente acaba trilhando um caminho mais excelente. Porém, quando a gente renuncia a algo por amor ao Senhor, isso vai de cheio ao coração de Deus, gente. Porque Ele, sabe, negue-se a si. Negue-se a si. E eu conheço pessoas, eu conheço gente que abriu mão de relacionamento amoroso, porque estava de uma forma errada e equivocada, mas por amor a Deus. Conheço pessoas que abriram mão de uma posição, até mesmo de um emprego que colocava em xeque o seu testemunho, por amor ao Senhor. Eu conheço pessoas que abriram mão para fazer muito dinheiro extra, mas envolveria fraudes. Eu fui, na época do Telex Free, Telex preso, eu não lembro exatamente disso, eu fui convidado, recebi uma ligação, porque graças a Deus a gente tem um bom network, um bom relacionamento. Estavam começando numa dessas pirâmides aí. E alguém de Orlando me ligou: você é o cara, você vai ser o terceiro. Cara, eu falei, mas cara, isso é esquema, isso é scam. Eu não compactuo com isso. Mas cara, você vai perder a oportunidade, a bola é tua, você é o cara. Eu falei, não, mas isso está errado, isso é ilegal, cara. Bicho, mas isso vai dar problema, ainda falei para eles. Vai dar problema para você, mas quando der, a gente já ganhou muito dinheiro. Eu falei, cara, você é meu amigo, eu pensei que fosse, mas eu não consigo, eu não compactuo com isso. Ok? Então a gente, por amor ao Senhor, né? Você não quer se envolver com fraudes, né? Com essas coisas. Tem gente que abre mão de pseudo-amigos que te arrastavam, para as práticas erradas, ainda que gostassem deles, mas por amor a Jesus, esse tipo de amizade já não faz parte do meu círculo agora. Abrir mão, assim, do orgulho, para perdoar alguém que te machucou. Porque a gente não perdoa quando a gente está extremamente orgulhoso, né? Olha o que fizeram comigo, como é que ele teve a capacidade de fazer isso comigo. Aquele Cacau, não sei se vocês lembram, aquele Cacau que anotava as coisas, deixava no bolso do paletó, até que a mulher um dia descobriu aquilo lá, foi lá, jogou fora. Eu falei, como é que você
foi jogar fora, porque eu ia todos os dias. Chegava do trabalho e ia alimentar as feridas que estavam descritas ali. E Zenilda, usada pelo Senhor, acabou com essa farra aí. Eu conheço também gente que abriu mão da própria justiça, da sua própria razão, e decidiram colocar essa justiça, confiar naquele que é o único juiz justo. Mas é certo, Senhor, queridos, que essas renúncias nos trazem sofrimento, nos trazem dor. A gente fica naquela dúvida, Davi mesmo, quantas vezes, Senhor, como é que pode? O ímpio está prosperando, né? O cara está curtindo com a minha cara, mas o Senhor não vai fazer nada. Eu sou justinho aqui, direitinho, né, tal, e o cara vem aprontando com falcatruas, com uma série de coisas, e parece que ele está crescendo, ele está melhor do que eu. E no meio daquela angústia, ele recebia a palavra do Senhor, quando o Senhor mostrava para ele qual era o destino dos ímpios. Ok? Então Davi vivenciava aquele momento de dor, mas ele não abria mão do seu Senhor. Renúncias feitas por amor ao Senhor, isso mexe o coração de Deus de uma maneira, isso toca o coração. Não pense você que isso está passando batido, o Senhor está atento a isso. O problema é a dificuldade ou a dúvida que nós temos em renunciar a determinadas coisas. Ok? O que você precisa renunciar hoje? Existe alguma coisa que você precisa renunciar? Há alguma coisa ainda que está te prendendo? Lembra que um dia Deus prometeu um filho a Abraão. E ele ficou, né, naquela, uau. E nasceu Isaac, né? Isaac, o riso, a alegria. Um coroa de 100 anos, né? Uma obra tremenda do Espírito Santo, né? Foi lá. E de repente o homem tem um filho, conforme a promessa do Senhor, das suas entranhas. E quando ele já estava curtindo aquele filho, de repente, Deus diz assim: renuncia o teu Isaac. Entrega para mim. Me oferece ele lá em holocausto. Você não vê Abraão, Deus, o senhor está doido. Vou não. Você não vê ele questionando. Você não vê ele falando, mas espera aí, como é que... E mesmo quando, levando o garoto, né, a disposição de Isaac era muito mais forte que o seu pai em deitar ali na lenha. E talvez o Abraão preparado para desferir um golpe, aonde, né? Você imagina a gente que protege tantos filhos, de repente ser obrigado a imolar o filho, a matar o filho. Mas Abraão, ele renunciou ao seu filho, confiando que Deus era poderoso até para fazê-lo ressuscitar depois. Aleluia. Então, gente, o que você precisa renunciar? Quanto tempo você já caminha com o Senhor? Existe alguma coisa? Entenda que Deus não queria Isaac. Deus não quer roubar a nossa alegria. Deus não é esse pai malvado, né? Ou que gosta de trazer sofrimento. Ele quer o nosso coração, Ele quer a nossa renúncia, Ele quer a nossa obediência. Que independentemente daquilo que possa ser mais terrível, mais complicado, que você não entenda, mas a gente não caminha por aquilo que a gente entende. A gente caminha pela fé, sabendo que Ele tem o controle de todas as coisas. E que nada foge ao controle dele. Amém? O que você precisa renunciar? Guarda aí no teu coração. Rapidinho aqui, o segundo ponto fala de tomar a cruz. E tomar a cruz significa morrer todos os dias, como vocês já sabem. Abrir mão todos os dias. Tomar a cruz é decidir obedecer a palavra de Deus. Tomar a cruz é renunciar à minha velha maneira de viver. Tomar a cruz é renunciar a essa independência de Deus e se submeter ao governo de amor de Deus, porque Ele me libertou do império das trevas e me transportou para o reino do seu Filho amado. Aleluia.
Um dia lembrou muito bem que esse império geralmente tem um aspecto de tirania, de sofrimento. Agora você imagina um reino de amor para onde nós fomos transportados. É onde nós vivemos. Nós vivemos nele. Amém? Ele em nós. Aleluias. Agora é interessante uma coisa, tomar a cruz também me lembra um aspecto interessante. De morrer todos os dias. Você já viu alguém que está crucificado? Quem está crucificado não consegue olhar para trás. Consegue olhar para trás? Alguém que está crucificado? A não ser que você assista aqueles filmes antigos lá do Poltergeist, eu não sei, que o negócio virava a cabeça para trás. Mas efetivamente, quem está crucificado não consegue, gente. Por quê? Porque a sua visão é para frente. Sua visão é o Senhor. Aleluia. Tomar a cruz é uma entrega voluntária. Significa que eu não desejo voltar à velha vida. O passado passou. Não pode me atrair mais. Gálatas 2:20, Paulo declara assim: eu fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Aleluia. Glória a Jesus. Quando eu tomo a minha cruz, eu tenho a convicção que eu morri para mim mesmo, né? Cristo está vivendo em mim. Eu vivo pela fé nele, porque ele me amou e se entregou por mim. E aí eu posso ouvir aquele cântico, né, que nós cantamos domingo passado. Não tenhas, querido, sobre ti um só cuidado, qualquer que seja. Nenhum cuidado. Porque você está em mim, né? Você vive, eu vivo em você. Aleluia. E um terceiro e último ponto aqui. Fala de seguir a Jesus, né? Quem quiser ser meu discípulo, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o caminho mais seguro. Esse é o caminho mais seguro que nós podemos trilhar. É seguir Jesus. Amém? Você imagina que seguir Jesus é pisar os passos que ele já passou. Não existe aquela brincadeira que tinha no Faustão lá, quando o pessoal passava nas pedras, tinha uma pedra que era falsa, você caía na água. Não. Quando você pisa os passos, né, nos passos, você segue os passos de Jesus, as pegadas são seguras, porque ele é o caminho. João 14:6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho. Quando nós o seguimos, nós não temos erro. É como alguém que vai nos direcionando a algum lugar e nós vamos seguindo, não é isso? Por outro lado, se nós perdermos de vista, nós vamos ficar em maus lençóis, ok? Por isso que eu preciso estar com os olhos fixos nele. Eu preciso com os olhos firmados, né? Firmados nele, totalmente nele. Mas é possível também que as tempestades da vida, né? Os desafios que muitas vezes nos tentam, né, abalar, façam que a gente fique com a visão ofuscada, mas nunca poderá nos desviar desse caminho, porque nós o seguimos pela fé, e a nossa fé, ela não é fundamentada naquilo que vemos. Amém? Você entendeu? Às vezes, me parece que a visão dele ofuscou, pelo excesso de lutas, pelos desafios que são grandes, mas eu não posso ser dirigido por aquilo que eu vejo, e sim pela fé nele. Amém? Glória a Jesus. Porém, entenda uma coisa, seguir a Jesus, ou seguir os passos de Jesus, não vai me isentar das lutas que cada um de nós temos vivenciado aqui. Eu não sei você, se você tem passado alguma luta. Alguém tem passado luta por aqui? Não. Não, né? Não vai nos isentar. Porque quando você
segue, você entende que o meu Jesus, que o nosso Jesus, ele passou por tribulações. Se nós somos seguidores, né? Nós, como discípulos, não somos maiores, né? Nós somos melhores do que ele. Nós vamos passar pelas tribulações, pelas lutas, até porque ele declarou que neste mundo nós passaríamos por aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo. Nós não deveríamos nos desanimar, porque ele venceu o mundo. E se ele venceu, nós venceremos também. Estamos vencendo nele, em nome de Jesus. Aleluia. Seguir a Jesus é ser como ele, manso no agir, humilde no reagir. Seguir a Jesus é abençoar os que amaldiçoam. Seguir a Jesus é ser um agente transformador do ambiente onde a gente chega, é ser sal e luz, é ser proclamador das virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas existe uma condição fundamental nisso, é essa nossa renúncia. Entenda uma coisa, lá em Mateus 19:16 conta a história do jovem rico, né, a partir do verso 16. Você sabe que o jovem chegou e falou: Senhor, né, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Né? E o Senhor olhou para ele assim: conhece os mandamentos? Sim, isso aí está aqui, né? Bateu no peito, tá, não matarás, não sei o quê, ama Deus acima de todas as coisas, o seu próximo como a ti mesmo. Falei: uau, respondesse bem. Aí o Senhor olhou para ele e falou assim: mas ainda te falta uma coisa. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, aí você vai ter um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Verso 21 diz que ele ficou triste, porque ele não conseguiu renunciar às riquezas que ele tinha. O Senhor não estava interessado nas riquezas, volto a dizer, o Senhor queria o seu coração. Amém? Aleluia, glória a Jesus. O trono que governa o nosso coração só tem lugar para uma pessoa. Quem é que está sentado lá? Quem é que governa a sua vida? Amém? Aleluia. Concluindo aqui, as mudanças que eu estou esperando, que eu estou buscando, volto a repetir, ela começa em mim. Isso passa por renunciar a mim mesmo, tomar a minha, tão somente minha cruz e segui-lo com fé. E é interessante que a fé, ela precisa crescer entre nós. A minha fé precisa crescer aqui dentro. Porque a fé é um estágio. E ela chega um momento que ela se torna amor. Amor de verdade. Amor que é, sabe, esse amor inexplicável com que somos amados. Nós passamos a servi-lo, a renunciar por todo esse amor que é despertado no nosso interior. Amém? Glória a Jesus. Volto a te perguntar, o que você ainda precisa renunciar por amor a Cristo? Renunciar por amor ao Jesus, a Cristo? Não corra o risco, naquele dia, naquele grande dia, você ouvir um aparta-te de mim, que eu não te conheço. Talvez você, como eu, precisa renunciar ao teu orgulho, perdoar ou pedir perdão para pessoas, né, que você feriu ou que te feriram. Talvez renunciar a algo que te limita nesse teu relacionamento com o próprio Senhor. Eu vivi uma experiência essa semana, eu quero encerrar agora. Há uns 3 anos atrás, conheci um jovem nessa cidade, posso falar porque ele não está aqui mais, e ele estava passando uma luta muito grande. E eu e Zenilda, uma luta conjugal, sabe, questões aí de dificuldade de relacionamento. Eu e Zenilda fomos muitas vezes de madrugada, sabe, e ficava, ministrava para um, para outro e tal. Enfim, você se dedica, e no meio desse tumulto todo, haviam problemas, né? Ele tinha problemas com drogas e tal, e sei que um dia ele me liga desesperado que o carro dele tinha sido Ripple, né?
e que ele precisava de um determinado valor, acho que era $400 na época, para poder liberar o carro. E aí, o pai me ligou, eu falei, cara, eu vou tentar te ajudar. E eu fui e peguei, e quando eu fui pagar o negócio, de 400 foi para 1.500. E eu paguei, tranquilo, vou ficar tranquilo, pastor, semana que vem e tal. E a gente não se preocupa com o dinheiro, é claro que o dinheiro não sobra, não está assim, né? Mas a gente não se preocupa com isso, o problema é o depois. Porque todo aquele afã e tal foi se distanciando, né? Foi se distanciando. E aí já não... A gente preocupado com a vida, mais com a vida, né, do que com o dinheiro, porque a gente sabe quando você tenta ajudar alguém e tal, você tem essa possibilidade. Mas... E ali a pessoa te bloqueia, não te atende mais e tal, saiu da cidade, mudou e tal. E aí eu falei assim, Deus... E aquilo ficou no meu coração não por causa do valor, entenda bem. Deus me abençoou muito mais, enfim, mas pela atitude. Você nunca espera atitudes de ingratidão de quem você estende a mão. Não é comum, né? Deus do céu, gratidão é uma das coisas tão... E aquilo veio se arrastando, tal, a pessoa veio várias vezes aqui na cidade e tal, e não nos procuraram. Eu falei, meu Deus... E toda vez que eu orava e tal, sentia que eu tinha ficado assim, chateado pelo comportamento, pela ingratidão. E aí, essa semana, estava orando, acho que era umas 3 horas da manhã, estava orando e tal, e me veio essa coisa. Eu falei assim, Senhor, eu vou renunciar a isso. Dinheiro não é mais importante do que essa paz no meu coração. E eu falei, vou mandar, já que ele me bloqueou do WhatsApp, do Facebook, me bloqueou e tal, eu sou o, sei lá. E eu falei, não, eu vou tentar mandar uma mensagem para ele. Eu falei assim, cara, por favor, se considere livre, esquece, eu te amo e amém. E eu tomei essa decisão de renunciar a isso. Volto a dizer, digo assim, Deus é minha testemunha, não por causa do valor, mas por causa da atitude, né? Atitude de machucar. Mas a partir do momento que eu fiz isso, e foi essa semana, acho que quarta-feira eu fiz isso. Sexta-feira eu estava testemunhando, inclusive, lá no nosso encontro. Meu ar-condicionado, o ano passado, deu um Quipropró lá e tal. O cara falou, você vai ter que trocar o ar-condicionado. Eu falei, meu Deus do céu, trocar o ar-condicionado, como é que é isso e tal? Não, 6, 7 mil, né? Aí vieram, fizeram massagem cardíaca e tal. Eu voltei com R$7.000 no ar-condicionado. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu falei assim, e para tu colocar só um gásinho nele, aí, 300 tal. Então, nós estamos mantendo ele com esses 300 desde o ano passado para cá, só que agora ele já está, sabe, com a língua, eu vi a língua dele de fora lá, estava quente, cheguei em casa com 79, falei, amor, o negócio está esquisito aqui. Você tem que trocar e tal. Eu falei, não, beleza. Aí chamei o mesmo rapaz e tal, falei assim, eu vou dar aqui, né, fazer massagem cardíaca de novo nele e tal, mas você vai ter que dar um jeito aqui. Eu falei, não, tudo bem, então põe aí, eu vou ver o que eu vou fazer. E, de repente, esse rapaz falou assim, posso fazer uma pergunta para o senhor? O senhor pagou... Aí eu fiquei assim, como é que é? Foi o senhor que pagou o Ripple, a despesa do Ripple, de fulano de tal, assim, tal, em 2000? Eu falei assim, foi. Ele pagou? O senhor falou, não, cara, não pagou não, mas, sabe, eu estava até orando, assim, não, queria fazer um negócio para o senhor. O senhor não sabe, mas... Eu sou parente deles. Eu falei, como é que é? E na verdade, eu era para ter tomado esse comeback. Ele falou assim, falei, como é que é? Porque o meu cartão não passou, e depois ele foi, tranquilo. E eu queria fazer um negócio para o senhor. Eu vou trocar o teu ar-condicionado. Eu falei, como é que é, mano? Não, vou trocar para você, e você só me paga o maquinário em si, né? Então, eu vou te cobrar 2.500, eu te parcelo isso aí, a perder de vista, se você quiser. E eu falei, uau. Aí ele foi embora, eu fui orar e fui pedir perdão a Deus. E agradecer ao Senhor. Porque a partir do momento que eu renunciei, sabe? A partir do momento que eu renunciei, Deus vem e te dá sabe? Era isso que eu queria que você fizesse. Renunciar o teu direito para que eu te abençoe ainda mais. Amém?
Então, de 1.000 e pouquinho lá, que eu tinha ficado incomodado, não pelo dinheiro, mas pela ingratidão, Deus usa alguém que eu não conhecia, que eu não sabia que era parente ou aderente e tal, que se sentia incomodado. Hã? É? Incrível. Aí não me cobrou para colocar o gás, falou assim, você me paga $2.500, do jeito que você puder pagar, eu te troco os 2 aparelhos, um negócio que custa $6.000, $7.000. Foi porque eu decidi renunciar, porque eu decidi abrir mão. Amém? É isso que Deus espera de nós. Entendeu? Era uma lição, né, que eu precisava, sabe? Eu falei assim, Deus, eu quero entregar, eu vou confiar em Ti, tira essa chateação no meu coração, essa ingratidão, porque, né, a gente aprende com isso. E isso me deu autoridade de falar isso para vocês aqui hoje. É isso que me deu autoridade. Então, se existe alguma coisa que você precisa renunciar, seja alguém que te dê um comeback, seja alguém que te entrega para o Senhor. Entrega, gente. Entrega. Muito mais Ele tem para nos dar. É dele a justiça. É dele a justiça. Não se defenda, não. Entrega. Anda a 2ª milha. Deixa a capa. Deixa a túnica. Mas seja obediente, seja um discípulo do Senhor. Tende em vós o mesmo sentimento, a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Amém? Quero orar com os irmãos. Eu queria que você pudesse colocar diante do Senhor. Vamos pôr de pé, que a gente já vai estar encerrando. Eu já passei muito do horário. Nós não costumamos terminar o culto a esse horário.